Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da preparação do Clube do Remo para o jogo decisivo da próxima segunda-feira diante do ABC em Natal, onde o Leão, vencendo, poderá ficar mais perto do G8 da competição. Inclusive, eu vou falar para vocês quando o Clube do Remo irá embarcar para a capital potiguar. Quero falar sobre o destaque aí do Clube do Remo na rodada e a diferença nesse momento dos centroavantes do Clube do Remo. Tem jogador aí do elenco alcançando uma marca negativa e outro se destacando na atual competição nacional. Volante da base, formado na base azulina, deixando a equipe do Clube do Remo, e também falar a respeito da situação atualizada clinicamente do lateral direito Thales. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista, lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Mais um dia de Eurocopa, hoje à noite tem a estreia da Argentina na Copa América, tem Série A, tem Série B, enfim, várias competições pelo Brasil e pelo mundo. Você pode se cadastrar e profetizar com a Bet do Brasil. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom ChavesGemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Olha, estamos chegando perto da meta ao ser alcançada e chegando nessa meta de cadastrados, vamos sortear mais uma camisa do Leão Azul Paraense para vocês aqui em parceria com a Bet Nacional. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde com o estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Fala com a galera da DNA, conheça os cursos disponíveis e comece a mudar de vida investindo no teu conhecimento também, na tua qualificação profissional. Bom, pessoal, deixa eu começar a conversar com vocês aqui sobre a situação do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, porque assim, o confronto da próxima segunda-feira contra a equipe do ABC vai colocar em xeque, né, um histórico não tão bom para o Clube do Remo quando enfrenta a equipe do ABC. Tá? O ABC tem uma vantagem no confronto. Entretanto, isso acaba sendo relativo quando a gente vem falar da atual fase das duas equipes. Porque o ABC, por exemplo, ele não chegou a estar figurando lá perto da zona de rebaixamento da competição. Tá? Mas ele não conseguiu ainda ter aquela engrenada. E jogando dentro de casa, por exemplo, o ABC não é um bom mandante. Inclusive, já tem 3 derrotas jogando lá no Frasqueirão e apenas uma vitória. E isso pode ser positivo para o Clube do Remo. O ABC joga melhor fora do que joga lá em Natal, no estádio Frasqueirão. Tá? Salvo engano, a última vez que o Remo enfrentou a equipe do ABC lá, ele perdeu por 2-1 na Série C de 2018. Tá? Esse foi o último confronto lá no Frasqueirão, no ano em que o ABC aí tentou a classificação e o Remo lutou contra o rebaixamento, naquele jogo de Belém, onde inclusive o Dedeco fez aquele gol, venceu por 1-0, e o Vinícius fez aquele milagre, que para muitos, inclusive para mim, é a maior defesa do Vinícius na passagem dele pelo Clube do Remo. Mas é um confronto diferente, a gente vai falar amanhã um pouco mais sobre esse ABC. É uma equipe que também vive uma pressão no seu torcedor, né, porque veio da Série B, rebaixado no ano passado, em 2022. Na última vez que enfrentou o Remo, enfrentou na Série C, no Baenão, o Remo venceu por 2-0 e depois o ABC engrenou, conquistou o acesso, mas não durou muito tempo na segunda divisão e agora tenta, junto com o Clube do Remo também, se aproximar desse G8. Então um jogo muito difícil na segunda-feira, complicado, e que o Remo tem sim condições de ir lá e buscar um bom resultado. Até porque provavelmente o Remo terá o mesmo time que entrou em campo diante da equipe do Ipiranga de Erechim no último domingo. Tá bom, pessoal? Bom,
Falando aí sobre o jogo do último domingo contra o Ipiranga, tá? O atacante Ítalo figurou na seleção da rodada, tanto no nosso futebol e também foi destaque pelo DAZN, os canais que transmitem a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi o único jogador do Clube do Remo que figurou ali na seleção. Eu achava que o Diogo Batista iria entrar, mas colocaram o Thiago Enes, que jogou aqui no Remo 2021, na seleção. E o Ítalo foi o craque da rodada também, escolhido pelo DAZN e nosso futebol. O Ítalo, inclusive, que já deu declarações recentemente falando que no time comandado pelo Rodrigo Santana, ele conseguiu se encontrar com a camisa do Clube do Remo, ele conseguiu atuar melhor, inclusive com mais participação durante o jogo. Se vocês observaram o primeiro tempo do jogo contra o Ipiranga, o Ítalo participou bastante, saindo da área, finalizando de fora da área, tabelando e, claro, ali com aquela presença que a gente sabe que ele tem para fazer o gol da vitória. A gente sabe que o Ítalo ele tem essa qualidade, mas infelizmente, durante essa temporada, boa parte dela, o jogo não foi favorável para o Ítalo. A gente não viu formações tanto com o Catalá quanto também com o Morínigo que favorecesse o atacante do Clube do Remo. Então ele acabou sendo prejudicado e tomara que ele consiga agora engrenar com essa sequência de gols, que claro, quem vai sair ganhando literalmente é o Clube do Remo. Eu falei sobre o bom momento do Ítalo, mas em compensação, o principal concorrente dele, a posição no time titular, o Ribamar, completa hoje, galera, 3 meses sem marcar um gol. 3 meses sem marcar um gol. Sabe aquele teu estágio, aquela. Sabe quando você começa no emprego novo, que o cara que te contrata ali te dá 3 meses de experiência para poder assinar a tua carteira de vez? Pois é. Imagina isso, você não conseguindo fazer o teu trabalho. Olha só o que eu vou falar para vocês, que eu vou perguntar para vocês. Imaginem só vocês não conseguindo fazer o trabalho de vocês e mesmo assim o chefe vai lá e contrata vocês. E contrata com vocês ganhando um bom salário. Pois é. O Ribamar tá no Remo, gente, há 6 meses. E tem apenas 2 gols pelo Clube do Remo. Os 2 gols na Copa Verde. Um contra o Trem, naquela equipe totalmente esfacelada, lá do Amapá. E contra o Amazonas, naquele jogo, talvez o melhor jogo, um dos poucos jogos que o Morínigo teve aqui, né? Em que o Remo conseguiu aliar um bom desempenho e resultado, em que o Remo venceu por 2-1 a equipe do Amazonas. Sabe? Então, números bem ruins aí do Ribamar. Eu nem vou mais citar aqui o Matheus Lucas, porque o cara não ganha oportunidade. Inclusive, agora tá machucado, né? Teve uma contusão no pé. Tomara que não seja nada grave. Ele consiga ainda se recuperar, né, gente? Porque tem jogadores nesse atual elenco que eu não esperava mais nada e conseguiram até se recuperar, como o caso do João Afonso, que hoje joga como zagueiro no time comandado pelo Rodrigo Santana. E esse trabalho que o Rodrigo Santana pode fazer de recuperação da moral também desses jogadores, a parte psicológica, né, melhorando, isso pode também ser um diferencial nesse momento em que o Remo precisa dessa engrenada, sabe? Principalmente com a gente tendo uma cabeça para quando a gente tomar um gol, a gente não ficar perdido e conseguir, de uma certa forma, se recuperar para empatar e virar os jogos. É muito importante nessa fase agora da Série C. Bom, eu queria falar agora, pessoal, sobre a saída do volante Renan Thiago, tá? Que é formado na base do Clube do Remo, volante barra lateral direito de 22 anos, que ano passado chegou até a integrar o elenco profissional quando o Remo era comandado pelo Marcelo Cabo, naquela fase boa do Remo no início do ano, depois o Remo caiu de rendimento, o Marcelo Cabo perdeu o emprego, e o Renan Thiago chegou a figurar na equipe profissional do Clube do Remo. E ele esteve presente no elenco do Clube do Remo da melhor campanha do Leão na história da Copa São Paulo, a famosa Copinha no ano passado também, onde o Remo terminou na terceira fase da competição, caindo para o Fortaleza, aquele time que tinha o Solano, tinha o Eli, tinha o Canu, enfim, jogadores que se destacaram muito, muito sobre o comando do Eivaldo Júnior, e o Renan Thiago se despediu do Clube do Remo nas suas redes sociais. Recentemente ele passou também pelo Santa Rosa, o Remo tem uma parceria com o Santa Rosa, onde ele cedeu vários jogadores já para a equipe lá de Coraci, e agora o Renan Thiago encerra o seu vínculo com o Clube do Remo. A gente deseja boa sorte aí para o volante barra lateral direito Renan Thiago na sua carreira.
Bom, agora eu queria falar com vocês sobre a situação clínica do lateral direito Thales, que sofreu uma lesão grave no jogo contra a equipe do Tombense, aquele empate por 0-0. E era um lateral que vinha se destacando, apesar de não ter tantos bons números assim com a camisa do Clube do Remo, mas vinha se destacando. Em comparação, por exemplo, com o seu reserva, o Vidal, ele era titular absoluto. Com a lesão dele, o Remo acabou indo ao mercado e trouxe agora o Diogo Batista, que também está se destacando nesse momento da Série C do Campeonato Brasileiro, jogador que veio da equipe do Coritiba. E o Thales, nessa semana, realizou, depois dessa lesão no joelho, tá, a cirurgia que foi realizada pelo Dr. Jean Clay, que é o chefe lá do Departamento Médico do Clube do Remo, NASP, tá? Inclusive, nas redes sociais, o Clube do Remo lançou uma nota e também no seu site, que eu vou ler aqui para vocês agora, tá? O Departamento Médico do Clube do Remo informa que o lateral direito Thales realizou a cirurgia na tarde desta quarta-feira no Hospital Porto Dias, conduzida pelo chefe do Departamento Médico do Leão, Dr. Jean Clay. A cirurgia em virtude da lesão do cruzado anterior do joelho direito que sofreu durante a partida contra a Tombense no Campeonato Brasileiro da Série C. O procedimento foi bem sucedido. Aspas aqui para o Dr. Jean Clay. A cirurgia ocorreu dentro do planejado. O atleta Thales está bem e neste momento já inicia a reabilitação ainda no ambiente hospitalar. Em seguida, iniciaremos a terceira fase, que é a reabilitação pós-operatória, explicou aí o médico azulino. E o Thales seguiu, né, lá no Porto Dias e recebeu alta hoje, nesta quinta-feira aí. E a gente deseja, né, pessoal, melhoras para o Thales. A gente sabe que essa lesão é uma lesão muito grave, onde muitos jogadores, inclusive, não voltam a jogar mais o mesmo futebol. Como o Thales é um jogador novo, né? Ele tem tudo aí para se recuperar e voltar com a carreira dele. Então ele seguirá no Clube do Remo até, obviamente, o fim da sua recuperação. A gente torce para que seja uma recuperação rápida. Lembrando que no ano passado o Pedro Vitor sofreu uma lesão como essa, gravíssima naquele repar. E só esse ano, no mês de abril, que o Pedro Vitor conseguiu retornar a campo e agora está aí buscando o seu espaço na equipe titular do Clube do Remo. Só para encerrar aqui o vídeo, tá atualizando mais dois atletas também que estão pendurados, tá? Ontem eu falei do Diogo Batista, do João Alfonso, também do Paulinho Cruá, que são titulares. Mas além deles, o Ribamar e o Adson também estão pendurados com 2 cartões amarelos. Beleza? Então essas foram as informações de hoje aqui sobre o Leão Azul Paraense.